Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo mais esse vídeo do nosso projeto. E hoje é um vídeo muito especial que eu já vou contar por quê. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando, que estão gostando dos nossos vídeos. Já são aí chegando a quase 10 vídeos já nesse canal, quase 800 visualizações por parte de vocês. Então estamos muito felizes e estamos pensando em algumas coisas diferentes. E essa é uma das coisas diferentes que nós estamos pensando. Pensamos em uma pauta diferente, onde a gente traz uma pessoa de fora do nosso contexto. Aqui somos todos da unidade escolar do Geraldo Malta, bairro do Morro Grande, do município de Caieiras, e a gente está trazendo alguém de fora desse ambiente, de fora, dentro do ambiente da área da educação, assim, só que de fora dessa realidade da nossa unidade escolar, com outras visões, com outras perspectivas, com outros, né, símbolos, e é sobre isso que a gente vai falar um pouco, mais precisamente falando de artes. Então a gente vai explorar um pouco o tema de artes, falar o que pode ser abrangido dentro da área da educação infantil. Então tenho muitas coisas, algumas dúvidas que podemos ter. Então estamos trazendo aqui uma convidada que eu já vou apresentar. Então eu espero que vocês estejam gostando desse projeto e não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar com o máximo de pessoas que vocês puderem. Beleza? Então, como eu havia comentado, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre artes e estamos trazendo aqui uma pessoa muito especial que eu quero já agradecer a ela ter se disponibilizado, ter participado. Aqui comigo, como de praxis, já estão os professores André, a professora Ivaneide, a professora Regiane, a professora Cintia, a professora Lu, meus companheiros de trabalho na unidade, junto comigo o Eric, professor de Educação Física, e convidar Paula Modanese. Tá certo, Paula? Sempre, Tá eu tô certo, tá acertando ainda. certinho. Tá certo? Tá Então, certinho. a Paula Modanese, se formou em artes pela FAAP, ela tem mestrado em educação, arte e história pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, já lecionou em diversos colégios particulares, como Dante Alighieri, Colégio São Luís, Colégio Marista, trabalhou também na Prefeitura de São Paulo e no Estado de São Paulo, e deu aula de desenho na graduação e pós-graduação da FMU. E ganhou o prêmio de Educador Nota 10 pela Fundação Victor Civita pelo projeto Identidade desenvolvido em uma das escolas estaduais do governo de São Paulo. Além disso, ela, além de atuar no ramo docente, ela é uma artista e ela desenvolveu a sua própria linguagem gráfica, que ela pode também já iniciar falando um pouco sobre isso, né? Então pode ficar à vontade, Paula. Muito boa tarde. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre arte. E eu vou falar um pouquinho do que o Eric perguntou, né, que foi sobre esses registros gráficos, que é uma das minhas formas de expressão artística. Eu trago para o meu trabalho de artes tanto o desenho como a escrita, né? Eu vou misturando. Eu uso o desenho como escrita e a escrita como desenho. Eu misturo, muito parecido com o que a criança faz quando começa a escrever, né? Ela mistura o desenho com a escrita. É mais ou menos o que eu faço nos meus registros gráficos. Então, é a minha leitura de mundo, a leitura que eu faço do mundo é assim que eu produzo, escrevendo e desenhando ao mesmo tempo, assim como a criança pequena faz a mesma coisa, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de iniciar a gravação, e você tinha me contado que teve uma situação bem diferente que aconteceu em uma das escolas com uma coordenadora. Se você quiser, pode comentar um pouco sobre isso. Eu sempre que vou em palestras, reuniões, eu sempre tenho o meu papel e eu vou anotando as coisas que as pessoas vão falando dessa forma de anotações gráficas, né? Desenhando, ou seja, interpretando o que a pessoa está falando, transformando em desenho e escrevendo algumas coisas como se fossem legendas, né? Isso requer uma atenção muito grande ao que a pessoa está falando, porque eu transformo o que ela está falando em símbolos, né? Não são símbolos verbais, símbolos não verbais.
Só que essa pessoa, ela interpretou como se eu não tivesse nem aí para a palestra, como se eu estivesse desenhando e aquilo não me importasse. E assim, eu fui bastante repreendida em função disso, né? Então, daí, assim, era uma pessoa de dentro da arte. Então, daí você vê como as pessoas estão limitadas em relação a isso, né? Eu expliquei para a pessoa, ela disse que até entendia, mas que não interessava. Que aquilo estava errado. Ouvindo esse relato, me vem até na cabeça que algo que eu gosto bastante quando a gente trata de educação, nem estava na pauta, mas eu vou comentar mesmo assim, sobre os alunos, assim da mesma forma que a professora estava se utilizando da sua maior habilidade, da sua maior inteligência, que é para a arte artística, os alunos. São diversos alunos com diversas habilidades, com diversas inteligências diferentes. E nós temos que respeitar isso também, tem isso em consciência. Por que que eu falo isso? Tem um autor, né, o Gardner, ele fala muito sobre a teoria das inteligências múltiplas, né, que a gente desenvolve de inteligências para diferentes aspectos do âmbito humano, e um é justamente o desenho, né? Então, aí fica até uma reflexão, será que a gente só pode avaliar, ou será que a gente só pode pedir para um método avaliativo só para uma criança escrever, para uma criança fazer alguma coisa específica, ou ela poderia desenhar sobre uma situação, sobre um conteúdo diferente? Então, cabe aí essa reflexão. E cabe outra reflexão, Eric, que vai além dessa, que é a questão de às vezes, uma criança está lá no meio da aula desenhando e o professor fica muito bravo com essa criança, porque acha que essa criança não está prestando atenção, né? E às vezes a forma dela conseguir prestar atenção é desenhando, a forma dela se manter atenta, né? E assim, talvez coubesse nesse caso perguntar para a criança, né? Por que você está desenhando? O desenho te faz prestar atenção? Sei lá, tentar descobrir, né? Por que ela está desenhando naquele momento? Às vezes é o oposto da falta de atenção. Às vezes ela está desenhando para conseguir focar, né? É uma estratégia que talvez essa criança tenha para focar e para representar, ela vai ouvindo e vai representando aquelas coisas, de alguma forma aquilo está entrando na mente dela e ela está transformando. Ou não, pode ser que ela não esteja nem aí mesmo. É questão de Mas, conhecer mesmo, né? sim. Isso Bom, talvez os mais velhos, né? sim, Talvez vocês, na educação infantil, isso pode ser até mais tranquilo, mas no fundamental já não é, né? Já é outra existe. realidade. É, Bom, então agora eu vou passar a palavra para o professor André. Professor André, pode ficar à vontade, tá? Boa tarde, boa tarde, Paula. Já quero agradecer também para a sua presença aqui, nosso vídeo especial, né? Mais do que especial, para falar de arte e arte no universo da educação infantil, né? E que, como vocês estão comentando aí, a gente já tem como uma espécie de carga social essa desvalorização, tanto da arte quanto da educação infantil, que sempre é tido como um grupo menorizado, né, dentro da educação básica. Então, eu queria que você comentasse um pouco, dentro desse universo todo aí, qual é a importância, então, das artes nesse contexto de educação infantil e no desenvolvimento da criança. Bom, gente, a gente sabe que na educação infantil são formados as formações na educação infantil são aquelas que a criança vai levar para o resto da vida e que vai ser fundamental na formação de sua personalidade, que vai ser fundamental nas aprendizagens posteriores, nas suas posturas sociais, né? Então, o que ela aprende na educação infantil, o que ela aprende nesses primeiros anos de vida é a base para toda a vida dela. Isso não sou eu que estou falando, são os diversos teóricos da infância, né? A gente sabe disso, isso já é mais do que sabido. Se isso já é mais do que sabido, teorizado, por que não se investe mais em educação infantil, né? Então, daí eu chego a uma conclusão, existe um projeto
político educacional para que as coisas não deem certo mesmo, né? Que as coisas fiquem assim do jeito que estão, né? Porque se houvesse uma supervalorização da educação infantil, do investimento nessa primeira infância, né? Eu tenho certeza que as crianças chegariam nas outras fases da aprendizagem muito mais preparadas para serem alfabetizadas, para aprenderem as outras disciplinas, mas eu acho que não existe essa valorização, esse projeto político de valorização da educação infantil. E a outra coisa que eu acho é que a arte, que tinha que ser o carro-chefe em qualquer escola de educação infantil, muitas vezes ela é deixada de lado pela necessidade de uma alfabetização que, às vezes, ela nem chega porque não é lúdica, né? A gente estava falando disso antes da reunião. Como essas crianças elas estão sendo exigidas de coisas que elas nem têm condições de aprender, né? Porque elas precisam brincar, elas precisam vivenciar, elas precisam ter experiência. A arte, ela promove a experiência auditiva, corporal, a experiências não verbais, né, da criança poder se comunicar com diversas materialidades, com diferentes suportes, em diferentes lugares. Então, a criança tem que tocar, sentir, mexer o corpo. Se ela faz todas essas coisas, ela vai se preparando para a vida, para fazer leituras de mundo mais complexas, para poder interagir com o mundo de uma forma mais complexa, e tudo isso é papel da arte, né? Então, é tão desvalorizada a educação infantil quanto a arte. E, às vezes, as pessoas falam, nossa, você é artista, que coisa bacana, que coisa legal. Mas, na verdade, é legal até a página 2, porque quando tem que tirar alguma coisa de qualquer instituição, eles tiram a arte. É a primeira coisa que sai, a arte. Então, quer dizer, tem um glamour e, ao mesmo tempo, esse glamour é uma perfumaria, não é uma coisa importante. As pessoas não entendem a profundidade, a importância e o papel da arte, não só na educação infantil, mas como na vida do ser humano, né? A primeira coisa que o ser humano fez em relação à comunicação foi desenhar. Ele desenhou nas cavernas, né? Ele fez arte. Então, as pessoas deviam entender que isso é tão importante quanto qualquer outra manifestação linguística, né? De linguagem. Então, é isso que eu penso. Eu acho que as duas coisas são desvalorizadas, é uma pena. Uma pena mesmo, viu? Eu vou chamar agora a professora Ivaneide. Professora, pode ficar à vontade, tá? Boa tarde a Paula, boa tarde a todos. Paula, é um prazer tê-la aqui conosco, né? E hoje eu trago a seguinte pergunta. A arte é uma importante ferramenta para os homens se relacionarem com o mundo, com o outro e consigo mesmo. Como essa ferramenta pode ser usada na educação infantil para que, de fato, proporcione experiências e vivências profundas e transformadoras na vida das crianças? Eu acho que a educação infantil, ela se mistura com a arte de uma forma que não tem como serem duas coisas separadas, né? São duas coisas que estão juntas. Eu não consigo enxergar a educação infantil sem criança explorar, né? Então, tem a criança mexer na terra, mexer na água, mexer na areia, explorar as tintas, se sujar, sem a criança ouvir música, dançar, cantar. Não tem como separar essas duas coisas, né? Essas coisas, elas estão... É assim que a criança aprende a fazer a leitura do mundo, aprende a se comunicar, aprende a se mexer, a ter domínio sobre o corpo. A Eric está aí
para falar de como a gente perde esse domínio, né? Eu estou agora fazendo dança cigana, daí você percebe que você não tem domínio nenhum sobre seu corpo, você vai perdendo isso ao longo da vida, né? E eu acho que se essas coisas fossem muito bem trabalhadas nesse período, a gente teria muito mais condições de continuar essa comunicação, essa leitura e essa produção de linguagem vida fora, usando todas as linguagens e não se limitando a uma ou outra, né? Então, eu acho que a arte na educação infantil, ela potencializa o ser humano como um produtor de linguagem, né? E eu acho que por isso tem que ter as mais diversas experiências. A criança tem que desenhar no chão, tem que desenhar em pé, tem que desenhar na parede, tem que desenhar a Lu faz experiências divinas, né? Eu acho que todos vocês fazem, mas eu conheço as experiências da Lu de desenhar embaixo da mesa, de desenhar com terra, de desenhar com papel, desenhar com tudo que é coisa, pintar, se pintar, conhecer diferentes manifestações artísticas de indígena, ouvir os índios cantarem, dançarem. Eu acho que tudo isso enriquece o vocabulário das crianças, tanto verbalmente como não verbalmente. E é isso, acho que a criança tem que ter muita experiência na educação infantil, mais do que qualquer coisa, ela tem que ter experiências reais, não representações distantes do real, né? Tudo que tem na escola acaba sendo uma representação da realidade. A gente leva a representação para dentro da escola, né? Por exemplo, o Dia do Índio é uma representação. E os índios ficam muito bravos. Eu já conversei com indígenas e eles ficam muito bravos da forma como isso é levado para as escolas, porque é uma representação muito distante da realidade, do que acontece, né? Então, o ideal, se eu quero falar do Dia dos Índios, o ideal as crianças numa aldeia, ou eu leve os indígenas para a escola, que eu mostre a diversidade que existe entre os indígenas brasileiros, que não é só uma cultura, que cada aldeia tem uma cultura diferente, né? Então, eu acho que o importante é mostrar para essas crianças a diversidade de mundo, que elas convivam com essa diversidade, que elas tenham múltiplas experiências, que elas se sujem, que elas possam sujar o uniforme, que elas possam chegar em casa e falar: mãe, você não sabe o que eu fiz na escola hoje, foi incrível. Não tem nada mais importante que isso na educação infantil e, na verdade, nos outros níveis de escolaridade também, né? Não é só na educação infantil, devia ser assim sempre. Verdade, verdade. Concordo bastante. E Eric, acho que eu não estou falando nenhuma novidade para vocês, né? Eu tenho certeza que vocês pensam assim, exatamente dessa forma. temos pensamentos bem semelhantes. Só fazer um comentário. Pode fazer, só fazer um comentário rapidinho, que eu acho que é pertinente também, que é uma coisa que vem, que nos inquieta muito e nos angustia também. Quando você disse, né, do Dia do Índio, especificamente, uma das coisas que mais nos causa, assim, um certo pânico até, é com esse trabalho também voltado, muitas vezes, para as datas comemorativas, né? Então, o Dia do Índio, Dia das Mães, Dia da Mulher, Dia da Consciência Negra, que você trabalha uma única vez, um único dia, pinta o rosto da criança, faz uma lembrancinha e nunca mais você toca nesse assunto, né? E eu acho isso de uma... chega a ser assim, eu nem vou usar essa palavra porque eu acho que é forte, mas assim, é muito ruim, na verdade, porque você perde uma grande oportunidade de trabalhar uma realidade, né? Ou de trazer para a nossa realidade assuntos que são muito importantes e que muitas vezes são deixados de lado, né? E a escola tem essa função de trabalhar com essas questões, né? Com o indígena, com as questões raciais, enfim, com as famílias tão diversas hoje, né? Então, eu fico muito preocupada quando a arte é voltada também para essa questão, só para essas datas comemorativas, e depois nunca mais a gente toca no assunto, né? Então, isso é uma coisa que me angustia. Né, Lu?
é um ensino burocrático, sem sentido nenhum, sem valor nenhum, né? É só para não passar em branco, só para mostrar para a diretoria de ensino que aquilo foi trabalhado, mas que não tem uma fundamentação, né? Que não tem um porquê de ser, um porquê de acontecer, né? Você tem toda a razão. Acaba sendo O que algo a mais gente para documentar, falar, ó, nós fizemos alguma coisa para esse dia, mas na verdade a criança não ressignificou esse aprendizado, não acha que o índio é só pintar o rosto e faz acaba E sendo você meio que limitado a sabe, isso, mas a gente sabe que tem umas coisas mais profundas, o porquê de pintar o rosto, o porquê da música, o porquê da dança. porque são rituais, né? Exatamente. Cada um tem seu ritual. E daí eu estava ensinando isso, eu estava falando sobre a cultura africana para os meus alunos, né? E daí eu estava falando dos rituais. E eu perguntei para eles: nós temos rituais? Eles não, Pro, a gente não tem rituais. Como nós não temos rituais, né? Nós temos os nossos rituais que aos olhos de um indígena pode ser extremamente esquisito, né? Uma noiva numa igreja. Eu acho que se um índio visse uma noiva numa igreja pela primeira vez, ia ficar muito assustado. Eles morrem de rir, né? Porque, pensa bem, né? Uma mulher toda de branco, com um véu enorme, né? Então, quer dizer, depende, a gente olha para outra cultura com estranhamento, sempre, sim, né? Isso é comum, é normal, mas a gente precisa aprender que existe a diversidade e que a gente tem que aceitar as diferenças, né? Então, o meio, essas coisas, né, tipo trabalhar a cultura indígena, é muito importante, porque isso, primeiro, que faz parte da matriz de formação cultural do povo brasileiro, né? A cultura indígena, a cultura africana e a cultura europeia, principalmente a cultura portuguesa. Então, são elementos que precisam estar dentro da sala de aula porque fazem parte da nossa formação, né? Não é que a gente está estudando uma cultura estranha, a gente está estudando a nossa própria cultura quando a gente usa elementos. Então, eles precisam estar dentro da sala de aula de uma forma significativa, não para festejar um dia. Né? Aliás, eu fui numa aldeia indígena há uns anos atrás, e aí a indígena que me atendeu, assim, ela falou que odeia o Dia dos Índios, que para ela o dia mais triste que existe é o Dia dos Índios, porque tem essas festinhas na escola que para ela não tem nada a ver, é um dia triste, que é para lembrar de como os indígenas perderam tanto ao longo da nossa história, né? Então, isso foram palavras dela. Ela preferia que não existisse esse dia. E quem melhor do que ela para falar sobre isso? Pois é, né? É a fala dela. É algo que devemos e outros professores, outros futuros professores que estejam nos assistindo, pensar sobre isso também, né? Sim, Bom, com certeza. vou abrir aqui a fala, então, para a professora, a palavra aqui para a professora Regiane. Tudo bem, Pro? Olá, amores. Olá, Pro. Tudo bem com você? A gente está muito feliz com você aqui convidada. A minha pergunta é, ultimamente, né, a gente tem ouvido muito falar sobre o termo materialidades, ao invés de materiais. Aí, você poderia explicar um pouquinho para a gente a diferença entre esses conceitos? A materialidade tem se mostrado como mais adequada às experiências artísticas contemporâneas? Sim, porque quando a gente fala de material, está muito ligado àqueles materiais convencionais que a gente vai lá na papelaria e compra. Né? Então, eu vou fazer uma pintura, eu vou usar tela, tinta acrílica, pincel assim, tem que ser esse pincel nessa técnica, então eu vou pedir o pincel adequado para tinta acrílica. Né? Então, isso está muito ligado a uma tradição, a uma arte mais clássica ou até a arte moderna ainda está muito estagnada nesses padrões de pintura, né? E da atitude do espectador diante da obra. Só um minutinho, passando o carro. Quando a gente pensa hoje na arte contemporânea, né? Você usa qualquer material,
Você usa o galho o galho morto que está lá na floresta, você usa uma cadeira, você usa um pneu de bicicleta, e você transforma, porque depois de Marcel Duchamp, vocês sabem quem foi? Eu vou contar rapidamente para todo mundo, né? Ele trouxe para a arte a ideia de que o importante não é exatamente aquilo que o artista faz, e sim o que o artista pensa e como ele transforma os materiais do mundo com esse pensamento, né? Então, ele pegou um mictório, que a aguinha caía de cima para baixo, colocou esse mictório de ponta cabeça, porque daí a água ia de baixo para cima, e renomeou esse mictório de A Fonte. Ele, na época, ele já era um pintor importante, era um modernista, né? Ele era considerado um artista futurista. Ele mandou essa obra para um salão de artes muito importante, onde ele era jurado, só que em vez de assinar Duchamp, Marcel Duchamp, ele assinou R. Muth. E quando esse trabalho chegou lá no salão, obviamente ele não foi aceito. E o Duchamp falou: vocês não vão aceitar esse trabalho, então eu estou fora, estou vazando, vou sair desse jurado. E a partir daí surgiu a ideia de arte contemporânea, que você pode pegar qualquer material e transformar em arte. Então, a criança pode fazer arte com areia, pode fazer arte com terra, arte com gelo, arte com comida, com qualquer materialidade pode virar arte. Por isso que não chama materiais, né? E nem chama, a gente nem chama mais de técnicas, a gente fala de procedimentos da arte, porque as técnicas se limitam às técnicas mais tradicionais. Os procedimentos, eles são mais amplos, né? Eu vou pintar com areia, então eu posso pesquisar aquele material e eu não preciso usar uma única técnica, eu posso inventar recursos, né? Então, o professor, nesse sentido, ele se torna um pesquisador de materialidades e suportes, que é outra palavra que veio para a arte contemporânea. Suporte é onde se faz essa arte, né? E quase que o suporte, às vezes, se torna a própria materialidade da arte, né? Então, se eu vou fazer uma escultura usando restos de sucata, quase que a materialidade é o próprio suporte da obra. Perfeito. Perfeito, respondeu Deu super para bem. entender? Deu para compreender bastante? Sim, com certeza. Ela não limita, né? Acaba que por a gente, né, transformar, mesmo que é uma palavra ali, transformar um conceito, ela acaba não limitando, e sim abrindo mais um leque maior de possibilidades para o artista, para a criança, para o professor. Sim, o professor pode fazer o que quiser, né? Não tem mais aquela coisa, eu vou pintar, tem que ser na tela. Então, se é na tela, tem que usar tal tinta. Se não for essa tinta, não pode. Não, o cara, primeiro que ele não precisa usar uma tela. Ele pode usar o chão, pode usar a parede, ele pode usar uma caixa de papelão, ele pode usar o que for. Depois que ele não precisa, mesmo que for na tela, ele pode usar outros materiais, qualquer material que ele quiser. A gente tem várias obras de artistas contemporâneos que usaram até esses materiais tradicionais da arte, mas usaram de formas diferentes, questionando esse suporte, né? Questionando tudo isso. Então, a arte da escola, ela é a arte que está fora da escola, né? Eu não posso ficar na escola trabalhando uma arte do século XIX ou do século XV. A gente está no século XXI. Com certeza. E acho que a Paula está aí ainda ou ela caiu? Paula, você nos ouve? Eu acho que caiu o acesso dela. Mas o interessante é que com essas mudanças de conceitos, acaba tornando até a arte democrática, né? Parando aqui para pensar, ela fala que não precisa ter necessariamente
um único material, uma única técnica, porque assim, a realidade de muitas escolas, por exemplo, principalmente as públicas, é que não vai ter sempre uma tinta e um pincel bonitinho para pintar e para a criança fazer a arte. Às vezes não precisa disso, como ela falou, trazendo esse lado da materialidade, pode ser feito em diferentes locais, com diferentes técnicas, né? Com diferentes criatividades. Isso Mas que é o mais legal. quem está falando é o Eric ou o André? É o Isso, sou André? eu, André, é o Eric. eu acho que isso que você falou é muito válido, né? Mas não deveria ser só por isso, né? Deveria estar ligado no conceito da arte contemporânea, né? E se a gente pensar, nem nas escolas particulares tem muito material, não tem mesmo. Mas o que eu acho que é importante a gente pensar é nessa ideia, né, que vai ao encontro dessa necessidade de material das escolas públicas e de escolas particulares. Mas a ideia que está por trás disso, que o que importa é o que a criança está fazendo, o que ela está pensando, o que está por trás disso, e que ela pode transformar o mundo que está ao redor dela, né? Isso é o mais legal, isso é libertador, se a gente pensar, né? Ela não precisa fazer uma coisa bonitinha, engraçadinha que eu vou pôr na parede, vai todo mundo ficar encantado. Não, ela vai fazer aquilo que condiz com a linguagem do corpo dela, com as possibilidades corporais que uma criança nessa idade tem. E essa coisa dela ter a liberdade de usar qualquer material, isso enriquece demais esse processo. Senão, ela sempre vai achar que ela tem que usar aqueles materiais tradicionais da arte, daquele jeito certinho, e se ela não conseguir, é porque ela é ineficiente, né? Ela não está apta para conseguir fazer aquilo. Vocês estão me ouvindo? Parou a tela. Sim, dá para ouvir sim. Então, assim, isso sim, você tem toda a razão, vai ao encontro dessa necessidade de materiais, que existe nas escolas, mas vai além disso, né? É uma necessidade da criança de poder se expressar por qualquer materialidade. Perfeito. Inclusive utilizando o seu próprio corpo como suporte, né, Paula? Exatamente, se pintando, se sujando, né? Usando a mão, usando as pernas, usando o rosto, isso mesmo. É uma delícia, as crianças adoram isso, né? Só que é uma coisa que não devia ser muito revolucionária, né? Vocês são revolucionários, né? Se vocês todos forem como a Lu, vocês todos são revolucionários. Porque eu conheço bem o trabalho dela, e é um trabalho revolucionário, né? Ela é de muita coragem. Não é todo professor que tem coragem de fazer isso, não. Não é mesmo? Lu, já que você estava comentando, pode trazer sua pergunta já. Então, na verdade, eu quero falar em primeiro lugar que é um imenso prazer ter a Paulinha aqui. A Paulinha é uma grande artista, é uma grande amiga, e eu tive assim, a sorte, o privilégio de não só estudar com ela, de aprender com ela, porque ela me ensina absurdamente, e também dela fazer parte da minha vida com o meu CD, com os meus livros, porque até peguei aqui para mostrar. Esse meu CD foi ela que ilustrou, ela que fez a capa do CD, e ele também, né? E agora ela ilustrou também o meu livro, que está para sair em dezembro, o nosso livro, na verdade. Eu tive essa honra, né, de ter essa grande artista aí comigo nessa caminhada. E eu queria perguntar, Paulinho, o seguinte: a gente já sabe o quanto as linguagens artísticas, a integração das linguagens artísticas é importante, né? A gente já vem discutindo isso há bastante tempo e tem feito essa integração na escola. Mas a da BNCC, ela também nos traz ela orienta, na verdade, né, o trabalho da educação infantil na integração de todas as linguagens, não só das linguagens artísticas, mas da linguagem oral, da linguagem escrita, visual, corporal, todas as linguagens.
Queria saber, então, nessa perspectiva, como você vê assim, a potencialidade das artes plásticas ou visuais para esta integração de arte? E que tipo de proposta que você acha que que pode ser lançada, assim, que é mais adequada para as crianças da educação infantil? Lu, por meio de uma obra de arte, você consegue contar histórias, você consegue fazer textos, produzir textos, né? Você consegue fazer teatro com as crianças, você consegue fazer cenários, você consegue vestir as... Vocês estão me ouvindo? Sim. Vocês conseguem vestir as crianças de obras de arte, né? E que elas possam escrever essas coisas todas. Então, dentro da disciplina artes visuais, você tem uma série de possibilidades. Você pode fazer personagens, bonecos, transformar, né? Misturar o antigo com o moderno. Então, pode pegar, por exemplo, a Mona Lisa e trazer para os tempos contemporâneos, fazendo um TikTok de Mona Lisa, sei lá. Então, dá para a gente contar a história da arte para as crianças de uma forma muito atual, né? E elas podendo brincar com isso, descobrir, transformar em massinha, transformar no corpo delas, contar história, fazer teatro, cantar. Então, dá para fazer muita coisa colocando essa intertextualidade, né, dentro das artes. E, na verdade, a gente tem que encaixotar, às vezes, as coisas, né, colocar em gavetinhas. Mas, na verdade, as artes, elas dialogam, né? Quando eu falo de artes visuais, eu posso estar falando de teatro, eu posso estar falando de música, pode estar tudo lá na mesma aula. Eu posso estar lendo um texto de língua portuguesa, né? Então, está tudo junto, as coisas não estão separadas, né? A gente tem essa mania não, isso é meio que instituído, né? Que cada disciplina tem seus 50 minutos e eu tenho que dar conta exclusivamente daqueles conteúdos naqueles 50 minutos, né? Ou 45, enfim. E não é, na verdade, a vida não é assim, a aprendizagem não é assim. E daí fica tudo segregado na cabecinha da criança, né? Mas está tudo junto, na verdade. E a gente, assim, vocês, profs polivalentes, têm o grande benefício de conseguir fazer isso, de conseguir levar todas as linguagens de uma forma só. Nós, professores do ensino fundamental, somos muito mais, como se diz, segregadores que vocês, né? Tem tudo na mão, né? E a próxima pergunta era justamente sobre esse tema, mas eu acho que eu tô com uma ideia nova, uma ideia diferente aqui. O que vocês acham da gente encerrar o vídeo por aqui, deixar esse suspense no ar para a gente continuar essa discussão, porque já deu aqui em torno de 40 minutos. O que vocês acham da gente parar aqui e gravar uma parte 2, só para o pessoal ficar um pouquinho mais curioso? Todo mundo concorda? Eu concordo. Então vamos deixar o pessoal um pouquinho mais curioso. Não estava também na pauta isso, mas vamos deixar vocês curiosos. Se inscrevam no canal, comentem, porque a gente vai continuar falando sobre esses assuntos. Vai vir uma pergunta agora na sequência, no próximo vídeo, falando sobre essas diferentes linguagens dentro da arte e as possibilidades que as escolas têm, né, no ensino infantil através disso. Então, fiquem de olho que vai ser lançado a parte 2 desse encontro com a Paula, falando sobre artes. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!